Oi pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho dessa revista aqui. Vou mostrar, vou comentar as histórias que eu acabei de ler dessa grande edição aqui, que traz o Donald no Brasil. Meus queridos, o Donald está no Brasil, mas tem outras historinhas também, e eu vou mostrar e vou comentar tudinho para vocês. Vambora? Vamos lá. Olha só, hoje eu quero mostrar essa revista aqui do Pato Donald, porque é o aniversário do Pato, meu personagem preferido dos quadrinhos da Disney, me identifico total com ele. Ela tem 52 páginas no total, incluindo a capa, a contracapa, né? Incluindo tudo, são 52 páginas, tá bom? E ela é de junho de 2014. E a gente nota aqui já ó, a propaganda da Copa de 2014, né? Tá aqui, a editora Abril, lançando o seu produto naquela época. Passou rápido, né? Parece que foi ontem. Mas já estamos em 2026. Olha só que coisa. E aí, esse lance da Copa foi só uma coincidência mesmo, né? Porque estamos também na Copa. Mas o que eu queria mesmo era uma revistinha do Pato Donald antiga para atender um pedido de um carinha que veio aqui no canal e falou: olha, posta mais revistas antigas e tal. Então, para atender a sugestão dele, eu queria uma revista do Pato Donald que não fosse tão recente. E aí eu tava ali entre várias opções, inclusive mais antigas, eu vi essa, e essa me chamou a atenção, porque tem uma aventura aqui no Brasil. A gente já vai chegar nela, mas antes eu quero comentar essa história aqui, que trata realmente do aniversário do Pato Donald, né? Aqui ele tá limpando a casa, né? Praguejando um pouco de ter que cuidar da limpeza da casa em pleno aniversário e tal. Só que a Margarida vem com uma viagem ao Triângulo de Patópolis. É uma paródia ao Triângulo das Bermudas, né? Ao lugar tão perigoso e tão falado Triângulo das Bermudas. Vale lembrar aqui que o argumento e o roteiro é do casal Pat e Carol McGrew. Eu falei em outro vídeo, um deles já foi morar com Deus e a outra pessoa sumiu, não ouvi mais falar, não sei como anda. Mas esse casal tinha histórias que me agradavam. Os desenhos está escrito só Rodrigues, mas acho que é o Rodrigues peinado. Eu acho, não tenho certeza. O Estúdio da Luz Azul, que hoje o Estúdio da Luz Azul também aparece nos créditos da Turma da Mônica. Olha só que coisa. Então eles vão para essa viagem no Triângulo de Patópolis. O Donald, que estava praguejando a viagem, agora diz que é o melhor aniversário de todos os tempos, né? E aí eles mais do que depressa vão para lá. Vale lembrar que aqui tem um detalhe que aparece logo no primeiro quadrinho. Olha só, o Donald abrindo um presente. E dentro do presente tinha pílulas estomacais, chame o Hugo. Olha o nome dos remédios que esse povo põe, né? Pílulas estomacais, chame o Hugo. Cada uma, né? Mas na verdade o presente real mesmo estava aqui nas mãos da Margarida, né? A passagem para o cruzeiro. E aí eles vão, só que olha só, gente, logo de início eles já falam que tudo pode acontecer, né? E já começa com que a Margarida segura as passagens que nem o nariz dela, e aí as passagens voam no primeiro vento que bate, né? Molhou aquela coisa, aí o Donald tem a brilhante ideia de ir como forasteiros. Eles dão uma migué, o barco sai, né? E eles continuam ali. E para todos os efeitos, tudo bem, né? A gente pagou pelas passagens e tal, mas cadê comprovante? Cadê alguma coisa que indica que eles realmente são clientes, né? Não tem. Então eles ficam ali, são descobertos, e aí para se esconder desse povo, ele vai para um bote, esses botes salva-vidas, né? Só que eles barram numa alavanca, olha aqui. Essas histórias da Disney, você tem que estar atento a pequenos detalhes, ó. Porque são esses detalhes que depois vão fazer diferença na história. E aí esse bote cai, tá? O bote cai, e aí eles ficam ali com medo, porque eles já estão num nevoeiro que fica no Triângulo de Patópolis. O cruzeiro avisou que não ia avançar e tal, por questões de segurança, não sei o quê, né? Que eles não iriam avançar. Mas, então, eles estavam ali naquele nevoeiro. E o bote, ele vai bem dentro do nevoeiro, né? Aqui, ó, como é que eles estão, né? Cagando nas orbas de tanto medo. E ali eles vão, né? Por todo o nevoeiro, até que chega um momento que no meio ali de toda aquela névoa acaba tendo uma ilha. Olha só, não tem aquela coisa que falam, né? Que o olho do furacão não é tão terrível assim. A mesma coisa acontece com o olho do nevoeiro, né? O olho do nevoeiro, não tem nevoeiro, olha só que coisa. Mas as águas acabam levando eles até aquela ilha. E nessa ilha, eles vão conhecer uma porção de coisas estranhas. Olha só, já começa com esses pterodátilos aqui,
Então é meio estranho, né? Porque, tipo, como assim, pterodátilos nessa época? Será que estamos o quê? Lidando com uma realidade meio Jurassic Park, né? E também tem esses caranguejos que são enormes, tá? Não é o ângulo, não. É que eles são gigantes mesmo, olha só. São muito grandes. E ali os patos não sabem direito para onde correr, mas eles percebem que, na verdade, os pterodátilos, eles se alimentam dos caranguejos gigantes. Então, para eles, acabou ficando tudo certo. Eles foram andar um pouco mais na mata, se depararam com essas criaturas aqui, esses homens peludaços, né? Aqui a Disney representou muito bem os homens grandalhões, né? Tudo com pelos, assim, excessivos em algumas partes e tal. E ali tem a moça que impera ali o local, né? A belezura da tribo toda. Então eles começam, a princípio, olha só, tem uma estátua ali de adoração e a imagem parece muito com o Donald, né? Então eles já estavam meio que esperando a chegada do pato e tal. E ali ele fica todo, né? Todo cheio de vaidade. Vai aproveitando, fazem aquela festa. Literalmente é uma festa, o povo tudo dançando, né? Principalmente os machos. Olha só, os machos, um com a bunda no outro, dançando. Ai, meu Deus. Dançando os fortões ali, essa dança estranha. Até que a Margarida não gosta nada disso, né? A Margarida não tá gostando nada dessa mulher ficar enchendo o Donald de mimos e festejos. E ela começa a seguir a mulher, ela descobre que eles depois vão matá-lo. Pois é, meus queridos. Olha só, o plano, na verdade, o que é? Vamos encher o buchão dele, para ele ficar bem contente, bem relaxadão, né? Porque aí fica mais fácil pra gente sacrificar ele depois. E ali ela quer contar pro Donald, né? Mais que depressa ela vai contar pro Donald. Mas, olha aqui a ogra. Ela já tava marcando a Margarida? Pois é. E ali então eles pegaram a Margarida, né? Eles pegaram ela e levaram, olha só, ela para junto do Donald. Só que o Donald, nesse momento, já estava sendo jogado para as criaturas, né? Para alimentar as criaturas. É parte do ritual. Tá? É parte desse ritual, para salvar o pai dela que estava sofrendo. O pai dela estava com um problema na barriga, né? Eles atribuíam isso a alguma espécie de demônio, alguma coisa assim. Deu para vocês perceberem que esse povo não é muito inteligente, né? A gente percebe assim pelo semblante, né? Que eles não são muito inteligentes. Então o pai estava com aquela coisa na barriga que ninguém sabia o que era, atribuíam a uma possessão demoníaca e tal. E eles botaram na cabeça que o pato que viria serviria como sacrifício para melhorar então a digestão da barriga do pai. A Margarida, né, atenta, não descansa um segundo, ela deu jeito dela de salvar a vida do Donald. E quando ela soube que o mal-estar do pai da mulher era aquele, ela lembrou. Ela lembrou, não, é o Donald, na verdade, que lembrou aqui, olha só, ele pegando, né? Ele passou para Margarida as pílulas estomacais que ele ganhou mais cedo. O Chame o Hugo, né? Então, tá vendo como um simples detalhe no começo da historinha fez toda a diferença aqui no andar da carruagem? Pois é, ele deu as pílulas que ele ganhou no começo da historinha, Chame o Hugo, né? E aí a Margarida, mais que depressa, usou no pai, né, que estava passando mal dessa ogrona, né, da ogra, e ali o homem deu aquele senhor arroto, né? Imagina esse povo relaxado desse jeito, deve ser tudo sugismundo, fedido. Imagina o arroto desse homem, né? Deve ter saído aquele gás fedorento que deve ter feito toda a vegetação da ilha murchar por um segundo, né? Mas deu certo, olha só, ele ficou melhor. No fundo, tudo que ele tinha, na verdade, eram gases, tá? Eram só gases represados, que ainda bem, né, saíram pela boca. E foi a tempo de salvar o Donald. Aí, novamente, né, eles cuidam bem do Donald, enchem ele de comida e tal, aquela festa de novo, né, os machos dançando com os outros machos e tal. Só que aí eles voltam, né, eles voltam para Patópolis, tem que passar por aquele nevoeiro de novo, olha só. Aí eles encontram o tal navio que achava que eles eram forasteiros. Eles vão voltando até chegar em casa e comemorar, então, o aniversário do Donald, né? Achei uma aventura interessante, bem legalzinho, bem Disney, né? Bem Disney, bem Aventura dos Patos mesmo. Faltou um tesourinho ali, né? Faltou um estímulo, um incentivo ali para essa aventura ficar ainda mais interessante, não é verdade? Pois é. Aqui tem um texto muito legal do Marcelo Alencar. Eu vou ler aqui para vocês. A Conquista do Mundo em 80 Quacks, por Marcelo Alencar.
Ele não tem habilidades especiais ou superpoderes. Seu mau humor crônico quase sempre culmina em explosões de fúria. A namorada e a roupa de marinheiro são as mesmas há décadas. E não fossem os balões de texto das HQs para traduzir aquele quá, 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 sua voz esganiçada permaneceria praticamente indecifrável até hoje. Apesar de tudo, para dar errado, o Pato Donald goza de um status invejável entre os personagens de cultura pop. Ele é conhecido e amado no mundo inteiro, e acaba de acrescentar a sua 80ª velhinha em seu bolo de aniversário, recheado de histórias saborosas. Tudo começou em 1934, quando Walt Disney se encantou ao ouvir a imitação de patos feita pelo artista chamado Clarence Nash, que acabou sendo convidado para fazer a voz do Donald no desenho animado A Galinha Sábia, lançado em 8 de janeiro daquele ano. Mesmo sendo coadjuvante em sua trama de estreia, o pato se sobressaiu e logo se tornou astro de primeira grandeza. E Nash seria sua voz pelas 5 décadas seguintes. A popularidade do Pato Donald ganhou ainda mais força com a publicação de uma tira com seu nome em jornais dos Estados Unidos, e mais tarde em periódicos dos 5 continentes. O traço das gags coube a Charles Alfred Talhaferro, mais conhecido como Al Talhaferro, que emprestou seu estilo elegante à série de tiras de 1938 até 1969, ano da sua morte. Entre outras criações, o cartunista brindou os fãs com os trigêmeos Huguinho, Zezinho e Luizinho, a vovó Donalda e o conversível 313, o inseparável carrinho do Pato Donald. O sucesso se repetiu nos gibis e se ampliou à enésima potência a partir de 1942, quando Carl Barks, artista egresso dos estúdios Disney, passou a escrever e desenhar aventuras regulares do Pato para as revistas Walt Disney Comics em Stories, e Donald Duck Barks, que trabalhou no anonimato até 1966 e é um dos maiores mestres Disney de todos os tempos, aprofundou a personalidade do Donald e o cercou de parentes e amigos importantes como o tio Patinhas, o primo Gastão e o professor Pardal. Em 1950, o gibi do nosso bicudo mal-humorado aportou por aqui. O Pato Donald foi a primeira publicação da Abril e hoje ostenta orgulhosamente o título de mais duradoura revista em quadrinhos do Brasil. Ela chega às bancas pela mesma editora, a Abril, ininterruptamente há 64 anos. As aventuras do Donald também são impressas há décadas em países europeus como Finlândia, Suécia, Alemanha, França, Itália e Dinamarca, sendo que neste último gibi, Anders End é campeão absoluto de vendas. Isso ajuda um pouquinho a explicar a predileção global pelo Donald, mas cada fã tem suas próprias razões para adorar esse anti-herói ranzinza e azarado. Quais são as suas? Aqui está o gibi na Holanda, 1952, começou na Holanda. Aqui eles mostram o Anders End, citado no texto do Marcelo Alencar, surgiu em 1949. E aqui o Pato Donald, revista brasileira, em julho de 1950. São 2 datas que se comemoram aqui no Brasil. A do aniversário do personagem, que é hoje, 9 de junho, e o lançamento da revista, né, que é julho de 1950. Pois é. Tá aí esse texto bem bacana do Marcelo Alencar. Muito legal mesmo, tá bom, pessoal? Paz Afinal. Essa é uma historinha de miolo, né? Um tanto despretensiosa, porém muito divertida, também curiosa. O Donald quer descansar, o Donald quer dormir um pouco ali no sofá. Olha só, por curiosidade, tem créditos do Luiz Podavin. Porém, o roteiro é de um tal de Michael Bregel. Não sei, nunca ouvi falar. Será que o Luiz Podavin fez parceria com a autoria de outros países, né? Parece que sim. Mas voltando ao foco da história, o Donald acaba pedindo para o professor Pardal alguma coisa que possa fazê-lo dormir sem interrupções. Ele quer um sono tranquilo, não quer ser interrompido por causa de qualquer coisa. Então Pardal dá para ele um foninho de ouvido especial que já é programado para tocar sons relaxantes da natureza. Há alguma semelhança com o que a gente vê em alguns canais do YouTube hoje, pessoal? Pois é, não sei se você sabe, mas o YouTube tem alguns canais com sons relaxantes, assim, da natureza, né? Que aí a gente acaba até dormindo, de tanto que fica ali ouvindo.
E daí as coisas vão acontecendo, né? E o Donald nem tinha, o Donald só dorme, 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 ó, chega à noite, amanhece, aí o Donald acorda, tá vendo? Aí o Donald acorda e aí a história acaba, né? Antes dele se situar das coisas que aconteceram, né? A história acaba ainda em clima de otimismo, ele todo feliz ali com o Pardal, querendo encomendar aqueles foninhos, né? Ai, Donald, depois, quando ele souber tudo o que aconteceu, pois é. Aqui vem a história que eu quero mostrar para vocês. Talento nativo. É essa história em que o Donald vem para o Brasil. Eles já estão aqui já tá na Copa do Mundo, tá? Tá tendo um jogo ali, as eliminatórias e tal, não sei o quê. Nada ainda decisivo, mas indo, né, para decisões. E aqui nesse primeiro quadrinho, né, esse quadrinho que apresenta a história, presta atenção nos desenhos, porque o Donald tá aqui, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho. Olha ali quem tá ao lado. Zé Carioca, olha só, desenharam o Zé Carioca ali, hein? Muito bom, tá certo. E ali a história é basicamente o quê? O jogador cracão da seleção de Patópolis, ele se machuca, tá? Alguma semelhança com algum jogador que a gente tem aqui, que mal entra em campo e já abre o bocão? Pois é, mas não, dessa vez ele se machuca porque ele bebeu um suco que o tio Patinhas está patrocinando. Na verdade, assim, o tio Patinhas é o maior patrocinador da seleção patopolense. Em troca, a seleção tem que divulgar o suco. E esse suco é divulgado pelo Cracão, né? O Cracão só tem que beber o suco. Cada vez que ele bebe o suco, tanto ele quanto o Patinhas, eles faturam uma nota. Só que o cara, olha só, ele passa mal, né? Passa mal a ponto de não conseguir mais jogar. E aí o Patinhas lembra que há muito tempo atrás tinha um cara que ele era goleiro na seleção patopolense e tal. E esse cara, ele vive ali mesmo no Brasil. Ele acabou saindo de Patópolis e acabou ficando ali no Brasil. Ele só não tem exatamente o contato desse cara, mas ele convence o Donald a ir atrás desse cara. Olha só, né? Na verdade, não é bem o Patinhas que fala do cidadão, é esse homem aqui que ele é responsável pelos jogadores da seleção de Patópolis, né? É o homem que acaba explicando. Olha, acabei de ler a história, minha memória me traiu, né? É o homem que acaba explicando para o Patinhas a existência desse cidadão. Esse cidadão, ele tem um filho que chama Zico, tá? Eu não sei se fizeram de propósito em homenagem ao Zico que nós já tivemos, né? Jogador de futebol. Mas o fato é que o filho do homem se chama Zico. E aí sim, o Patinhas se empenha em convencer o Donald a ir atrás do Zico. Olha só, eles estão ali no rio, dá para ver pela paisagem, né? Essa coisa toda de mostrar o morro, o Cristo. Então, assim, o Patinhas acaba convencendo o Donald a ir com seus sobrinhos a procurar por esse Zico. Eles estão, na verdade, na Amazônia. Então, olha onde os patos vão parar, né? Então, vira uma verdadeira aventura essa busca pelo Zico. E a questão não para aí, tá? A questão não para aí, não. Quando eles encontram o Zico, sim, porque eles encontram facilmente o garoto, né? O jovem. Mas o que acontece? Eles são sabotados o tempo inteiro, tá? Então, olha só, o tempo inteiro eles têm que lidar com uma série de sabotagens. Primeiro, o carro está sem pneus, eles têm que arrumar alguém para colocar outros pneus. Depois o carro não liga, eles descobrem que o motor também foi arrancado. Então, eles vão lidando ao longo de toda a história com muitas sabotagens. Eles chegam no local onde está o menino, né? Aqui mostra uma crítica, né, ao meio de transporte popular regional. É uma crítica, meu Deus, é cômico, na verdade, né? É para o humor. Não sei se as pessoas gostarão muito desse tipo de humor, mas enfim. Aí até que eles encontram alguém que o Patinhas já tinha falado, já tinha conversado, já tinha combinado. Esse alguém vai levá-los até onde está o rapaz, né? E daí a gente vê o rio da Amazônia, a gente vê os meninos catando manga, olha só, manga, né? Eles falam como se lá não existisse isso, né? Eu não sei, nunca fui para lá, mas para eles parece uma novidade, né? Tá aqui eles sabotando de novo, quase perdendo o barco. Alguém colocou o barco no meio do rio para ser levado pela correnteza. Ali o Guinho, sei lá se é o Guinho, se é o Zezinho, eu nunca sei direito quem é quem aqui. E ele dá um jeito e consegue prender o navio, o barquinho, né? Olha eu falando navio, o barquinho de novo. Aqui eles chegando, ó, na comunidade ali, aonde mora o Zico. E esse é o tal do Zico, né? O filho do tal do goleiro que um dia jogou no Patópolis. Esse é o tal do goleiro.
que um dia jogou no Patópolis, olha só. Não tem nada mais aquele jogador, né? É impressionante como os jogadores, quando saem da sua profissão, eles viram uns balofos, né? Você nem acredita que um dia jogaram bola. Pois é. E ali tá o menino querendo ir, né? O jovenzinho quer ir e tal. Mas o pai é muito resistente. O pai dá a entender que o mundo esse mundo de futebol, né? Não é nada bom. O pai dá a entender ali muitas mágoas, muitas coisas assim, né? Um tanto sombrias nesse mundo do futebol. Mas o menino quer porque quer, até que o menino sugere um desafio. Se o Donald ganhar o desafio, o menino vai com eles, né? Só que o desafio, cara, é contra esse cara aqui. Olha só a covardia. O campeão da aldeia, Mukiaço, vai enfrentar o forasteiro Pato Donald. Pelo próprio nome você já sabe, né? Mukiaço. Meu pai, olha só a sacanagem, né? E ali eles passam 3 desafios para os dois. O primeiro, eles têm que pegar um tucano. E ali parece fácil, né? Ah, pegar um tucano e tal. Mas ninguém sabia onde encontrar o tucano. E isso, para quem tá de fora, é horrível, né? Porque o Mukiaço, ele é da aldeia. Então ele conhece ali, né? Todos os caminhos, todas as faunas, as floras e tudo mais. Mas os patos não. Então isso virou um pesadelo. A sorte é que eles consultaram o manual dos escoteiros mirins e tal, e deram um jeito de atrair um tucano ali para onde eles estavam. E o tucano veio, né? Mas nada amistoso. Mas eles pegaram o tucano, olha só, eles acabaram capturando o tucano. Mas o que acontece? A hora que o Donald pega o pássaro para levar lá, para mostrar que ele foi o primeirão, alguém sabota ele de novo. Lembra? Eu tô falando aqui que o tempo todo ele está sendo sabotado, né? Alguém sabota, ele tropeça, o pássaro se liberta, começa a voar longe, e o outro lá vai indo com o seu tucano, né? Então o mérito fica todinho para ele, o Mukiaço. Mas agora tem outro desafio. O desafio agora é pegar uma sucuri viva. É, tá aqui, ó. O primeiro a trazer a sucuri viva vence, tá? Pois é. E aí acontece uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Olha o sabotador ali de olho, olha só. Acontece uma verdadeira tragédia. Olha só. Aqui tá o Mukiaço já com a sua sucuri tentando dominá-la e tal, aquela coisa toda, né? Mas o Donald, sem ver, ele estava na mira de uma outra sucuri. E quando ele se dá conta, olha só, é tarde demais, ela já vai para cima dele. Olha só que coisa horrível, né? E aqui não mostra, mas olha a aflição dos patos, né? Para socorrer logo o tio e tal. E mostra que ela já. Cadê? Mostra que ela já tinha comido o Donald. O Donald já estava lá no buchão dela. Olha que horror, né? Que coisa horrorosa. E aí, então, eles consultavam tanta coisa, né, para saber como fazer e tal, até que um deles, olha só, ele simplesmente deu uma porrada na cabeça da cobra. Ele deu uma porrada na cabeça da cobra e deixou ela inconsciente. Isso ia ajudar aí eles a resgatar o tio, né? Aí o Donald sai de dentro da cobra, um horror, e eles levam a cobra, né? Eles acabam levando a cobra, mas olha só, no caminho, ai, ai, no caminho mais sabotamento, né? Aquele ser acaba distraindo o Donald com uma aranha, ó. Ele fica ali muito assustado, muito amedrontado e tal. E aí ele dá o fora, né? É uma reação, assim, completamente espontânea. E isso faz com que eles se atrasem muito e o outro chega na frente. Ah lá, o outro acabou de novo levando todas as glórias, né? Então não adiantou nada o Donald ter virado refeição da sucuri. Depois disso, eu acho que a história perde um pouco a qualidade, porque o próximo desafio é levar esse hipopótamo. Olha só, é um hipopótamo pigmeu, é uma raça de hipopótamo que ela é assim mesmo. Ele tem que levar esse hipopótamo ao Morro do Papaya. E aí eu me pergunto, existe esse hipopótamo na Amazônia? Sabe? Fiquei meio assim, né? Fiquei tipo, o que é isso? Né? E o cara pega o hipopótamo como se estivesse pegando um saco de arroz, né? Maior facilidade ali. E o Donald nem tio, né? Ó, não consegue não move nem um músculozinho do hipopótamo. Ali os sobrinhos descobrem, consultando de novo o manual dos escoteiros mirins, eles descobrem que na Amazônia tem um monte de substâncias ali da própria natureza. E eles descobrem uma fórmula que dá força ao Donald, dá uma força incrível e tal. Só que essa fórmula, ela age por um tempo bem temporário, assim, é um tempo bem pequeno, na verdade. Então o Donald fica ali, ó, mais forte que o Hércules, e aí ele vai e aproveita, só que o sabotador mudou a direção da placa de indicação, tá? Então o Donald acaba indo pro local errado, mas ele se dá conta a tempo, né?
Ele se dá conta logo, então logo ele corrige a sua rota, passa pelo grandão, pelo muquiaço, tá ali o muquiaço, né? Até surpreso de ver o Donald ali daquele jeito, mas o efeito acabou, olha lá. O efeito passou, meu querido. E aí, mais uma vez, o muquiaço é que leva melhor, tá? É o muquiaço que ganha mesmo, não tem jeito, o homem é o Rambo mesmo, e tá tudo certo. O menino, o Zico, né? Ele pega o celular de daquelas crianças ali, aqueles jovenzinhos, e vê que no celular tem várias imagens, e algumas delas mostram o Donald sendo sabotado. Entrega pro pai. O pai então fica vendo, né? Que realmente o Donald foi sabotado em todas as provas e tal. Só que o pai, irredutível, ainda atribui a vitória ao Muquiaço, tá? Tá aqui ele falando, ó. Não, o Pato perdeu. E eu já avisei você sobre os perigos da fama e da fortuna. Então, mesmo sabendo das traquinagens, das sabotagens, para ele o que valeu foi o resultado final, o resultado em que o Donald perdeu. Na verdade, ele se apegou nisso numa desculpa, né? Porque, como vocês podem ver, ele não quer que o filho vá para o mundo do futebol, né? E ele deve ter passado ali poucas e boas nesse estrelato, então ele sabe que ali nem tudo são flores, e ele não quer esse destino para o seu filho. Então ele se apegou nisso. Ali o Donald vai embora, pega aquele homem de novo, né, que tinha combinado com o Patinhas, e esse homem leva o Donald com os sobrinhos de volta até o rio, e lá o Donald chega, né, aparentemente pedindo desculpas ao Patinhas e tal, mas ele logo se situa que o Zico tá ali. Aqui ele vem pedindo desculpas e tal, né? E o Patinhas nem tchum, né? Patinhas já logo faz o Donald ver que o Zico tá ali. Então, para todos os efeitos, o pai não conseguiu controlar o rapaz. A vontade do rapaz em aproveitar essa oportunidade foi maior do que o controle do pai. E ali a história termina com o Zico, então, metendo gols, né? Porque aqui fala, ó, gol, Zico, de novo! Ou seja, já não era o primeiro gol que o Zico metia ali, né? Então ele estava ali sendo pau para toda a obra para a seleção de Patópolis. O povo ali vibrando de alegria, coisa e tal. Novamente o Zé Carioca ali, olha só, o Zé Carioca aqui, né? E o pai do Zico também ali, né? Bem do lado do Zé Carioca. O pai do Zico, no final das contas, acabou indo ver o jogo, né, do filhão, a estreia do filhão, justo numa seleção de Copa do Mundo. Tá aí, pessoal. Eu gostei dessa história, achei uma baita homenagem à Copa de 2014, homenagem também ao Brasil, principalmente essa região da Amazônia, né, porque quando falam-se de Brasil, falam-se muito do Rio de Janeiro, falam-se de São Paulo, mas não dão o devido valor às outras regiões. E a Amazônia, mais uma vez, isso é chato, né? Mas pelo menos ela é o foco aqui da história, né? A Amazônia, mais uma vez, é retratada como selva, floresta, lugar de perigos, animais, né? A sucuri. Então, mais uma vez, a Amazônia é retratada dessa maneira, né? Já não é a primeira vez que mostram a Amazônia assim, né? Referência para animais, florestas, população indígena e tudo mais. Mas é bom, pelo menos ela virou o foco da história, na verdade. Então achei isso muito positivo. Eu só não gostei dessa história, né? De que depois, quando já avança para os finalmente, a gente vê esse hipopótamo pigmeu, né? Eu não sei não se tem isso na Amazônia. Eu acho que isso aqui é africano, né? E não tem nada a ver um animal africano aqui no Brasil, assim, solto, livre numa floresta, né? Então, achei muito estranho essa situação aqui. Como desfecho também foi muito estranho, né? De repente, assim, o Zico aparece sem explicações, né? Talvez a história tenha sido cortada, pode ser, para caber na revista, já que é a última página, né? Então, de repente, tiveram que cortar alguma explicação aqui. Então, já mostra ele aqui e tal, e aí já mostra o jogo rolando, né? Então fiquei com essa sensação, assim, de página cortada, porque achei tudo um desfecho muito rápido demais, na verdade, sabe? Achei muito rapidinho essa aparição dele aqui e logo pro último quadrinho. Então essa é a ressalva que eu tenho, é a crítica que eu faço em relação a essa história. Mas vamos lembrar que é uma revista em quadrinhos para um público bem jovem, né? Não é assim para os velhões, não é para os adultos. Então as histórias, às vezes, elas não são tão bem elaboradas assim. Às vezes elas pecam no final, né? Às vezes elas pecam um pouco no andamento.
Então sempre tem alguma coisa nessas historinhas que a gente fala, xi, isso aqui poderia ser melhor, né? Isso daqui patinou um pouco no roteiro, tal. Como assim que fizeram esse negócio? Mas tudo bem, sabe? Pra mim tá tudo certo, pra mim tá valendo. Os desenhos são muito bacanas, né? Então a história ela vende pela própria arte em si, desenhos muito bem feitos, sabe? Principalmente porque estamos o tempo todo numa mata, né? Uma mata, como dizem ser a da Amazônia, que é fechada. Então aqui eles retrataram muito bem a ambientação, retrataram assim de uma forma muito bacana todos os personagens, a estética. Então achei assim uma arte que só pela arte ela já se vende mesmo, sabe? Já vale a pena adquirir a história. Então, achei assim bem legal. Por isso que entre aí uma nota de 5 a 10, eu dou uma nota 9. Eu dou uma nota 9 e só não dou o 10 porque eu não engulo esse hipopótamo pigmeu, entendeu? Eu não engoli essa história do hipopótamo pigmeu não, gente. Sinto muito, tá? Eu não engoli isso não. E também esse final bem rápido, né? Um finalzinho assim. Bom, a história é sobre Copa do Mundo, né? Então, tipo, como é que eles iam fazer isso de uma outra forma, né? Então, acho que é assim mesmo, né? Tudo muito rapidão, assim, sem muita explicação, né? Então, por isso que eu dou uma nota 9. Entre 5 a 10, eu dou 9. Porque eu achei que isso poderia ter sido melhorado. Se por acaso essa história fosse publicada de novo, em algum especial, né? Se essa história fosse publicada mais uma vez e ela tivesse a chance agora de ter mais páginas, talvez, quem sabe, talvez veríamos aqui uns quadrinhos a mais, né? Nem que fosse mais 4 ou 6 quadrinhos a mais, talvez a gente veria. E aí ficaria mais lógico esse acontecimento final aqui. Talvez. Também é aquela história, né? A seleção de Patópolis numa Copa do Mundo. Como assim? Patópolis não é um país. Patópolis é uma cidade dentro do estado de Minnesota, que é um estado fictício nos Estados Unidos. Então, então que história é essa de Patópolis ter uma seleção para a Copa do Mundo, sabe? Mas isso é coisa que a gente que é adulto fica pensando, né? Isso é coisa que a gente que é adulto acaba arrumando como empecilho, como crítica aqui para o espírito da coisa. O que vale, na verdade, é o espírito da coisa, né? É o espírito da Copa que eles quiseram passar, né? As histórias aqui misturando a Copa com o Brasil, porque a Copa de 2014 teve tudo a ver com o Brasil, então era óbvio, né, que faria uma junção e tal. Então, assim, não vamos estragar o espírito da coisa, tá bom? Para todos os efeitos, a seleção de Patópolis realmente fez parte da Copa e foi aqui no Brasil e teve hipopótamo pigmeu, o Donald foi refeição da sucuri, mas felizmente foi resgatado a tempo, tá tudo certo, tá tudo ótimo. E é isso, feliz aniversário, meu querido, e muito obrigado pela sua existência. É isso aí, pessoal.